Olá a todos, começaremos com mais uma aula da Escola de Umbanda Sagrada, Umbanda e Você. Hoje falaremos a respeito das religiões afrodescendentes. Iniciaremos falando sobre o Toré, que é uma dança com práticas religiosas praticadas em algumas tribos brasileiras. Nessa dança nós temos a presença dos encantados, que são espíritos desencarnados que habitam o reino de Jurema. Sim, Jurema, referência àquela bebida mágica que é muito retratada em alguns romances brasileiros, como o Iracema. É uma bebida extraída de um fruto de uma árvore que tem o mesmo nome de Jurema. E o principal objetivo dessa prática religiosa é comunicação com os seres encantados, aconselhamento diante de problemas e todo esse tipo de coisa. Partindo do Toré, nós vamos para a pagelança. Na pagelança a gente já vê a presença do pajé, que é o membro da comunidade indígena destinado à liderança espiritual. Ele geralmente é quem tem mais contato com a espiritualidade. E o processo da pagelança, a prática da pagelança tem como fim a cura, curar enfermidades. Então o pajé, durante todo o processo do ritual, fuma e reza, e por meio da hiperventilação ele consegue manter contato com os encantados. É dito que nessa prática religiosa os pajés funcionam como instrumentos para os encantados, esses que vão fazer as práticas curativas para os membros enfermos das tribos. Saindo da pagelança, vamos direto para o catimbó. Catimbó é uma prática religiosa de algumas tribos que tem um maior foco na Jurema. Aqui a gente consegue ver que a Jurema tem importâncias distintas tanto para os encantados quanto para os homens. Para os encantados é fonte de energia, como se fosse o combustível deles, e para os homens é o meio pelo qual as pessoas conseguem manter contato com a espiritualidade. Uma característica muito peculiar dessa prática religiosa é a presença de troncos de plantas assentadas em recipientes de barro. Esses recipientes de barro levam nomes distintos de acordo com o que tiver dentro. Se tiver dentro água ou algo que agrade os encantados, é chamado de príncipe. E se tiver dentro a bebida sagrada da Jurema, é conhecido como princesa. Como habitantes do reino de Jurema, nós temos os caboclos, que nada mais são do que os índios que nós conhecemos, com todo o seu conhecimento de cura, conhecimento herbal, com rituais com ervas. E nós temos também os mestres. Os mestres são negros ou mestiços que adquiriram conhecimento herbal e de cura por meio de plantas, seja um aprendizado por vida ou seja um aprendizado que eles obteram depois que morreram, que tiveram contato com a espiritualidade. O que marca um mestre é um trágico acontecido que resultou na morte dele. Como características gerais, a gente tem a presença de um cachimbo, que pode ser tanto fonte de cura como fonte de morte, dependendo se ele assopra fumaça para o lado esquerdo ou para o lado direito de quem está sendo consultado. Nós vemos muitas marcas no cachimbo, muitas vezes representando a história que o mestre teve enquanto estava vivo, e de uma maneira geral, quando eles se manifestam, eles aparentemente estão embriagados e são entidades muito brincalhonas. E em outro ponto temos as mestras, que é a representação feminina dos mestres, e elas são mais voltadas para aconselhamento amoroso. Quando a gente tinha jovens índias procurando algum esposo ou alguém para constituir uma família, elas sempre iam se consultar com as mestras, que tinham ótimos conselhos. Uma outra prática religiosa é a juremação. A juremação tinha como objetivo trazer mais conhecimento para os índios, para os discípulos daquela aldeia, né? E existem 3 tipos de procedimentos. O primeiro procedimento é o chamado espontâneo, que é quando o pajé da tribo indicava para os discípulos que uma semente de jurema ia aparecer embaixo da pele dele, e passado algumas semanas, um determinado período de tempo, essa semente efetivamente aparecia. Como segundo processo, nós temos o processo em que o discípulo bebe
a bebida sagrada Jurema com uma semente dentro. E durante um período de tempo também ele tem que se abster de relações sexuais, bebidas alcoólicas, esse tipo de coisa. E durante todo esse período ele acaba sonhando com ensinamentos, com reformas morais, esse tipo de coisa. Depois de todo esse período que ele teve todas as suas revelações dormindo, a semente aparece embaixo da pele dele, assim como no primeiro processo. E o segundo processo, o pajé em si acaba implantando a semente manualmente embaixo da pele do discípulo e acaba instruindo ele mais profundamente. Bom, partindo agora um pouco para as religiões mais africanas, né? Nós temos o candomblé. Mas antes de explicar o candomblé, a gente tem que explicar o processo de vinda da cultura africana para o Brasil. A gente vê que essa vinda de cultura partiu por dois momentos. Inicialmente nós tivemos a vinda de negros africanos da região Bantu, né? Que hoje seria o Congo e Angola, e trouxeram influências principalmente culturais, pratos distintos, algumas palavras que a gente usa no cotidiano. Só como um exemplo nós temos o acarajé. O acarajé vem desse povo Bantu. Posteriormente nós temos a vinda da civilização sudanesa, né? Que como exemplo nós temos os Nagô, que a gente chama de Yorubá. Foram esses que principalmente trouxeram as sementinhas das religiões que a gente tem hoje no Brasil, né? E o candomblé ele se formou aqui no Brasil por meio das confrarias. O que eram confrarias? Confrarias eram reuniões feitas por afrodescendentes de diversas origens, diversos povos, mas que tinham um momento de privacidade para poder cultuar a sua religião original, né? Sem influência nenhuma do povo que tinha aqui no Brasil. E mesmo que eles eram de tribos distintas, civilizações distintas, elas tinham algumas semelhanças nos seus ritos religiosos. E é dito que o primeiro toque de candomblé que teve no Brasil foi num dia de Corpus Christi, e eles celebraram Oxóssi. Bom, saindo do candomblé, nós temos o candomblé do caboclo. O candomblé do caboclo foi quando ocorreu a união dos ritos afrodescendentes com os ritos indígenas que já tinham aqui no Brasil. E foi um movimento muito interessante, porque mesmo tendo origem em lugares distintos, eram duas religiões espiritualistas, culturavam os espíritos. E é dito que no candomblé do caboclo surgiram algumas entidades que, inclusive, trabalham nas religiões mais recentes, como na própria Umbanda. Foi nesse período que surgiu o termo mandinga. Aí, só como um exemplo de entidades que trabalham já nessa religião do candomblé do caboclo, a gente tem o caboclo de pena, que é o que a gente conhece como índio, o caboclo normal, o caboclo de couro, que são aqueles que cuidam de gados, que a gente conhece hoje como boiadeiros. Aí também teve o surgimento de algumas entidades tipicamente brasileiras. O Zé Pilintra surgiu nesse ponto, os baianos e os marujos também surgiram nesse ponto. Posteriormente ao candomblé do caboclo, nós temos o Omolocó, que também é chamado de Umbanda Cruzada. Essa Umbanda é muito, muito parecida com o rito instruído pelo caboclo das 7 encruzilhadas, e é dito que é a espécie de candomblé mais parecida com a Umbanda que nós temos hoje em dia. Após o Omolocó, nós temos a Quimbanda. Quimbanda é aquela dita como a Umbanda que trabalha com o mal. Ela também tem a estrutura de 7 linhas, e as entidades que trabalham nessa linha religiosa geralmente fazem o mal em troca de presentes e oferendas. Mas aí vocês se perguntam, essa religião é de todo mal? Não, até no mal a gente encontra o bem. É dito que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, os estudiosos da espiritualidade dizem que é por meio dessa religião
que o karma ocorre. Eles são instrumentos do karma, porque é por meio das maldades que eles fazem que nós pagamos as nossas falhas. Por último, mas não menos importante, nós temos a Umbanda e as suas subdivisões. Nós temos as macumbas, ou tradicional, que é chamado, que é aquela inserida pelo Zélio Fernandino de Moraes. Nós temos a Umbanda branca ou de mesa, que se assemelha muito com a espiritualidade, o espiritualismo kardecista, que veio da França. Nós temos a esotérica e a iniciática, algumas com alguns elementos orientais. Bom, de maneira geral, essas eram as religiões que eu gostaria de abordar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, mande no e-mail, no próprio canal, no celular, porque a sugestão de vocês é muito importante para nós, que é o que traz as melhorias para os canais, né? Bom, irmãos e irmãs, agradeço muito pela atenção de todos, desejo a todos uma excelente semana, muita paz e bons estudos a todos.